Existe uma lenda urbana que diz que quem emagrece tem 100% de chance de ficar flácida. Aqui é o Mário e eu sou uma pessoa que leva você ao seu 10 em 8, que é eliminar até 10 quilos em 8 semanas. E hoje eu vou falar por que existe uma lenda urbana que diz que quem emagrece tem 100% de chance de ficar flácida. E quando eu falo lenda urbana, isso entra no mesmo grupo das crenças que tomar leite com manga pode fazer mal, que cortar o cabelo após o almoço pode causar alguma indigestão, alguma congestão. E só para citar algumas crenças que vêm desde o tempo da minha avó, e eu já vi casos de clientes que inconscientemente usavam essa crença para não ficar mais magra, pelo medo de ficar flácida. Acreditar nisso é parecido com andar a pé 200 quilômetros por ter medo que o avião possa cair. E o nosso cérebro é um excelente pregador de peça, olhando por esse lado. Ele faz a gente acreditar que se uma coisa tem a mínima chance de dar errado ou dar trabalho, então ele prefere nem começar. E hoje, depois de tudo que eu vi, que estudei e que verifiquei com minhas clientes, é isso que eu vejo acontecer, é que isso não passa na prática mesmo de uma grande crença, de uma lenda urbana, um mito. E deixa eu te explicar o que é a flacidez. A nossa pele funciona como um elástico. Ela suporta ser esticada até um limite, um determinado ponto. E ela retorna também ao tamanho original. Ela tem essa capacidade, essa propriedade, né, de conseguir voltar ao estado normal dela, desde que não tenha passado do limite de esticar. Você já deve ter juntado algumas canetas, sim, várias canetas, dessas que a gente ganha de brinde, né, vindos da China, e juntado elas todas e amarrado elas com um elástico. E até guardado ela na sua gaveta ali do seu escritório, na sua casa, e deixado ali por alguns meses. Aí, tempos depois, semanas, meses depois, você volta lá para pegar uma caneta, dessa caneta brinde, e aí você nota que o elástico que estava ali segurando essas canetas, ele aumentou muito de tamanho. Isso acontece por causa de um fenômeno físico chamado fluência. Mas isso é coisa da química. Mas é importante aqui falar sobre isso, por quê? Porque é isso que faz com que o tamanho da borracha fique maior. E você só consegue perceber isso depois de muito tempo, com a borracha esticada. Nos primeiros dias, se for testar, não vai perceber diferença no tamanho original. Ela vai voltar. Logo ali no início, parece que nada está acontecendo. Mas, Mário, você pode explicar o que isso tem a ver com a flacidez? Como isso está relacionado? Pois é. A flacidez é similar a quando você tira várias canetas ali, ao mesmo tempo, daquele monte de canetas que estavam presas com aquela borrachinha. Ela vai perder a elasticidade e vai ficar folgada. Você vai notar que tem mais borracha do que antes. Essa é a impressão, que ela está maior, que ela cresceu de tamanho. Porque ela estava muito tempo segurando muitas canetas. Muita pressão nela, ela esticou além da conta, e aí chega uma hora de que ela já não consegue voltar mais para o tamanho original.
Se você quiser que ela fique esticada, você vai ter que colocar mais caneta. Ela precisa agora, ela esticou tanto que ela tem mais espaço, tem mais lugar. Faz essa analogia para você entender. Ali cabe, vamos supor que você tinha colocado 50 canetas. 50 canetas. Se você tira 25, para ela está faltando. E pode chegar um momento que essa borrachinha, ela começa inclusive a trincar. E daí para ela quebrar é um passo. A pele humana também passa pelo mesmo efeito visual. Ela tá ali esticadinha, tá linda. Aí fica assim por um bom tempo, por muito tempo até. Aí quando você resolve tirar algumas canetas do monte, ou seja, emagrecer, a sua pele vai ficar maior do que deveria, ela vai ficar flácida. E é sério isso? Você pode se perguntar. E isso pode fazer você, inclusive, pensar em desistir de emagrecer. Assim como pensar que se for desse jeito, então eu não quero emagrecer. Só tem um detalhe. O nosso corpo é uma máquina de compensação. Quando você emagrece, ele fortalece, ou pelo menos deveria fortalecer a borracha, que é a nossa pele nesse caso, para que ela possa continuar esticadinha, para segurar as nossas canetas, ou seja, para proteger a estrutura do nosso corpo. E se o corpo não faz isso, não é por você ter emagrecido, é porque estão faltando alguns nutrientes, ou muitos até, que fazem falta na hora de apertar a sua pele, de voltar para o tamanho original. Lembra quando eu falei sobre a borrachinha muito esticada? Que nesse caso a gente comparou aqui com a quantidade de canetas? Que começa a rachar. É exatamente isso. A nossa pele tem um efeito parecido e um nome para isso. Se chama estrias. O nosso corpo deveria compensar também esse excesso de canetas. No nosso caso, o nosso volume do corpo. E se ele não está conseguindo fazer isso, é por falta de nutrientes importantes que cumprem esse papel, que tem essa função específica. Você não pode reclamar da borrachinha, nesse caso da pele, que perdeu a elasticidade. Lembre-se que ela é um sistema isolado. Ela não recebe alimento, aí ela não pode se hidratar e ainda por cima tem agentes agressivos como o oxigênio, a umidade do ar, alguns poluentes específicos, todos eles atuando sobre ela, atacando, causando efeitos, fazendo com que ela perca a elasticidade, essa propriedade da pele de voltar. O nosso corpo não sofre na mesma intensidade que a borrachinha. Podemos, inclusive, reforçar a nossa estrutura e suportar maiores quantidades de caneta, maior volume. O corpo tem essa capacidade para segurar, inclusive, de forma esticadinha. Eu quero que essa imagem da borrachinha, ela fixe, ela esteja bem presente para você, porque ela representa muito bem o que acontece. E também quero que você esteja ciente do fato que esse fenômeno é reversível. Olha que notícia boa, porque o nosso corpo não é estático. Não é como está e acabou. Que bom que não é assim. Ele pode receber nutrientes adequados, é muito importante, adequados, seja por meio de alimentos, seja por meio de suplementos, para ultrapassar essas e outras barreiras que possam vir a acontecer. Então quero que fique claro, de uma vez por todas,
Se alguém fica flácida, não é porque emagreceu, e sim porque a pele estava com falta de nutrientes para suportar essa variação de quantidade de canetas. É mais ou menos como a seguinte situação. Eu não faço corrida porque estou muito acima do peso, aí eu começo a eliminar peso, consigo eliminar peso, aí vou correr e meu joelho dói. A culpa do meu joelho doer é do emagrecimento? Pensa nisso. E agora eu quero te contar como superar esse problema da flacidez. Entenda que se você quiser, se tiver orientação adequada, ele pode ser reversível. Mesmo para pessoas com idade mais avançada, é possível obter excelentes resultados no combate à flacidez. Você pode superar o aparecimento da flacidez reforçando as suas borrachinhas, a sua elasticidade, sua pele. E como fazer isso? Fornecendo ao corpo os nutrientes adequados para que esse reforço aconteça. O corpo vai fazer isso. Existem alimentos que são muito bons para esse papel. E quando eu falo alimentos, estou incluindo também os suplementos alimentares, garantindo que o seu organismo tenha os nutrientes adequados. Ele próprio se encarrega de juntar essas moléculas que vêm de um determinado alimento ou suplemento para construir as molas que vão esticar a sua pele. Talvez o exemplo mais evidente dessa possibilidade de recuperação esteja muito perto de você. Pode ser que sim, pode ser que não. Imagine uma pessoa que em menos de um ano, praticamente ali uns 9 meses, bem rápido, aumentou o peso em 10, 15, 20, até 25 quilos eu já vi. E ganhou muitas medidas. Aumentou muito de volume. Sabe quem passou por isso? As nossas mães. Durante a gestação, durante a gravidez, não é raro as mulheres aumentarem 10, 15, 20, 25 quilos na balança. E isso sem falar das medidas, que também mudam muito. E durante a gravidez, durante esse período, os cuidados com a pele devem ser redobrados, triplicados, quadriplicados. Ou as marcas vão ficar para sempre. E depois de alguns meses, a silhueta volta muito perto do que era antes. Sabe? A pele esticada. Por exemplo, você já ouviu falar do Botox? É um tipo de proteína que trabalha os músculos que fazem força para formar as rugas. Uma vez que esses músculos deixam de atuar, outros músculos podem esticar a pele. Assim, se alguém que teve problemas em cuidar da pele, deixando de dar os nutrientes necessários, pode, de uma forma mais imediata, parar os efeitos indesejados. E calma, eu não estou dizendo para você sair correndo agora e ir lá aplicar Botox, não é isso. Mas te mostrando que existem formas de resolver, ou no mínimo, reparar. Porque resolver é algo mais profundo e definitivo. E você pode até pensar que flacidez é algo inevitável, principalmente depois da gestação, ou por ter aumentado muito de peso por outra razão. E que a única maneira de solucionar esse problema é fazendo cirurgia. A boa notícia é que o corpo pode ajudar você nesse processo sem precisar se agredir. Tudo de forma natural e o melhor, comendo. Que notícia melhor, que é notícia melhor do que essa? Que notícia maravilhosa! Comendo. Eu tenho visto muitas pessoas cuidarem da pele com loções, aquelas ali indicadas por uma amiga, e não tem nada de errado com a sua amiga. Porém, sem acompanhamento de um coach, de um nutri, de uma dermato.
Acontece que existem vários tipos de pele. E para a gente não se alongar muito nesse assunto, eu vou falar apenas de 2 tipos. Talvez até os 2 tipos mais conhecidos. As peles secas e as oleosas. Cada tipo de pele precisa de um tipo de creme ou um tipo de loção para poder ser absorvido adequadamente pelo aquele tipo de pele. Sabe aquela história de que água com óleo eles não se misturam? Mas se você usa um detergente, ele consegue fazer uma mistura entre os dois. E da mesma forma, o tratamento externo precisa ser adequado ao seu tipo de pele. E eu quero te fazer uma pergunta agora. Imagina ali uma chapa de ferro com um pouco de ferrugem. Se você já viu, você sabe como funciona, sabe? Você não fica tão lisinho, não fica tão bonito. Você nota que tem algo errado com aquela chapa. É uma boa solução simplesmente pegar aquela chapa cheia de ferrugem e aplicar tinta sobre a ferrugem. Eu vou pintar aqui. É melhor limpar a chapa primeiro. Existem formas de fazer isso. Aí depois de estar limpa, é preciso tratar a chapa. Existem algumas maneiras de fazer isso também. Basicamente, você vai aplicar Zarcão, mas tem algo que é um tipo de prime específico para o ferro. E você já deve ter ouvido falar esse termo em relação à pele. É o mesmo conceito de criar uma camada protetora. E eu não sei quem surgiu primeiro, se foi o da pele, se foi o do ferro. Mas o fato é que eles têm a mesma função de proteger. Mas eles não conseguem impedir a ferrugem de atacar novamente, assim como o prime não vai impedir que fatores externos também agridam a pele. A mesma coisa acontece com o creme. O creme pode ajudar, mas o efeito principal vem de dentro. A solução tem que ir na raiz, senão vai ficar tratando apenas causa, que é o fator externo. Tem que olhar para dentro. É o seu organismo, essa máquina fantástica que Deus criou, que sabe o que falta e quais pedacinhos ele precisa juntar. Ele sabe como fazer para construir as melhores molas da nossa pele, a elasticidade perfeita. Só cabe a você dar a ele os pedacinhos certos. Depois ele vai fazer o trabalho dele, ele vai juntar tudo. Ele sabe o que está fazendo, ele sabe fazer isso. Essa é a função dele. Agora, só não pode faltar alguma peça. A forma adequada para resolver essa questão é evitar que ela apareça. Essa é a melhor estratégia. Sabe, prevenir melhor do que remediar. Então, mantenha-se sempre com as molas apertadas, garantindo que seu corpo tem as pecinhas adequadas, as peças certas, na quantidade certa para a construção das substâncias que vão manter sua pele firme, esticadinha como você sempre quis. E depois de toda essa nossa conversa, eu quero sintetizar esse nosso encontro com uma espécie de passo a passo para você aplicar desde já. Para você sair aqui desse conteúdo sabendo, Mário, eu entendi, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. A primeira coisa é fuja das dietas restritivas. Evite ao máximo, não faça. Sabe esse tipo de dieta que promove tudo radical, do tipo zero tudo, sabe? Ou zero qualquer coisa. Não tem que zerar nada. Eu sempre falo isso, equilíbrio é a palavra-chave. Equilíbrio. Essa história de que nunca mais eu vou poder isso. Não é assim que funciona. Sim, tem coisas que você vai escolher porque realmente não fazem bem. Mas isso não está relacionado apenas ao emagrecimento. Porque elas são responsáveis pela perda de vários nutrientes importantes. Quer um exemplo? A pessoa fala assim, vou seguir zero carboidrato.
Eu não vou nem entrar no mérito aqui, senão isso vira um outro conteúdo. Mas não faz sentido. Esses nutrientes vão te fazer falta. Eu vejo pessoas cortando vários nutrientes importantes. Aí o que vai acontecer? Sua saúde pode ficar prejudicada e muito. Outro ponto, mantenha a sua hidratação nos níveis que eu sempre recomendo. Inclusive já até falei de como fazer esse cálculo. Pois a água é um grande aliado na flexibilidade da pele, nessa elasticidade que você tanto procura. Um outro ponto é que procure sempre um coach, uma nutricionista, um médico, quando estiver passando por períodos de redução de peso que são importantes para você. Porque existem muitos pontos a serem vistos. Alguma coisa pode sair muito errada. E eu espero de verdade que esse conteúdo tenha ajudado você a estar um passo mais próximo de alcançar o seu 10 em 8. Eu sou o Mário Guimarães e até logo. Una vez más, que está tu piel aquí en mi cama.